go, make my body go, make our bodies higher and higher. Salve, salve galera do oitavo ano, olha aí o nosso retorno. Estamos voltando de um pequeno recesso e como prometi para vocês, vamos dar continuidade ao nosso assunto de estudos amazônicos, sobre as mulheres amazônicas, tá? Parte 2, a primeira parte foi com o professor Jefferson e eu vou ficar com a segunda parte aí da nossa apostila. Então pegue a sua apostila e acompanhe a nossa videoaula. Hoje nós vamos falar sobre 2 pontos da nossa apostila, que é sobre a participação das mulheres na cabanagem e as mulheres no ciclo da borracha, tá bom? Mas para a gente começar esse assunto, primeiro a gente tem que entender, professor, o que foi a cabanagem, para a gente entender qual é o papel das mulheres nesse processo histórico aqui, que foi aqui no Pará, e foi um movimento muito importante num período que nós chamamos de período regencial. A cabanagem aconteceu aqui no Pará entre 1835 e 1840. E ele foi um movimento muito heterogêneo. Como assim, professor, um movimento muito heterogêneo? Acompanhe na tua tela esse slide. A cabanagem, ele teve muitos participantes. Entre esses participantes nós tínhamos lavradores, fazendeiros, criadores e proprietários, carpinteiros, carpinas, alfaiates, ourives, sapateiros, seringueiros, pedreiros, militares, vaqueiros e também pessoas sem ofício. Ou seja, ele foi um movimento que tinha muitas pessoas de vários tipos de ofícios, ou seja, de trabalho, e também de vários grupos sociais envolvidos. Tá? Se você acompanhar, continue acompanhando aí, também entraram no movimento amazônico indígenas como os muras e os mundurucus, além de tapuios. Só quem são os tapuios? Os tapuios eram como eram chamados indígenas que haviam assimilado outras culturas, porque nós sabemos também que para cá vieram muitos religiosos e acabaram fazendo algumas comunidades, e esses indígenas, que eram de vários grupos inclusive, acabaram fazendo parte das chamadas missões. E esses grupos indígenas, que eram vários em uma mesma missão muitas vezes, acabaram sendo chamados de tapuios. Os mestiços, os pretos, os africanos e também os africanos nascidos ou afrodescendentes, os nascidos no Brasil, e que ou eram escravos ou eram libertos. Todos ficaram conhecidos como cabanos nesse período. Então, como você acompanhou aí, a cabanagem foi um movimento muito heterogêneo. Você tinha desde grandes fazendeiros no Pará, que eram donos de escravos, até escravos participando do movimento. E entre todo esse pessoal que a gente viu, não podia faltar a participação das mulheres. Nós sabemos que as mulheres foram invisibilizadas por muito tempo na história, mas também sabemos que muitos trabalhos historiográficos, trabalhos de historiadores, trouxeram à tona a participação das mulheres, e foi uma senhora participação em vários movimentos no mundo todo, e não foi diferente no Pará. Aqui no Pará, as mulheres tiveram sim uma participação muito importante também na cabanagem. E quem é que traz essa pesquisa para a gente? Quem vai estar trazendo esse tipo de pesquisa, colocando as mulheres num cenário como agentes, como participantes efetivas do movimento, vai ser a professora Eliana Ramos. Ela traz então a pesquisa, ela vai pesquisar sobre cabanagem, mas especificamente sobre o papel das mulheres na cabanagem. A nossa atividade, o texto que nós temos lá no final, que eu vou falar um pouquinho mais lá na frente, é exatamente retirado de um artigo da professora Eliana Ramos. E, como nós sabemos, ela vai botar as mulheres dentro desse cenário. E como elas participavam então? Nós podemos falar de várias participações, mas iremos destacar 2 principalmente. A mulher, ela também era uma guerreira, então a participação das mulheres na cabanagem efetivamente foi lutando, pegando em armas e lutando, seja arma de fogo e principalmente usando armas brancas, como a faca, o facão, por exemplo. Então nós temos evidências trazidas pela professora Eliana Ramos da participação efetiva da mulher como guerreira, como lutadora,
E uma outra participação das mulheres aí nesse cenário, que é o cenário da cabanagem, que foi um cenário muito de guerra, de luta realmente aqui no Pará, e que se expandiu, ele não ficou só no Pará. Ele chegou até fronteiras como Suriname, por exemplo, Peru, porque também foi para o Amazonas, foi para parte significativa do Maranhão. Então todo o norte praticamente acabou tendo cabanagem, e vários municípios, inclusive, por exemplo, aqui Bragança, teve um momento de ou se defender dos cabanos ou aceitar também a participação desses cabanos. Então existiram as duas frentes. A maioria dos municípios naquele momento então passaram a tentar lutar contra os cabanos, porque os cabanos foram vistos naquele momento, 1835 a 1840, como pessoas ruins. E então muitas mulheres desses líderes cabanos acabaram participando também do movimento. Ou seja, as mulheres acabavam dando suporte para os cabanos. Suporte como, professor? Às vezes escondendo armas, às vezes dando contra-informação, ou seja, uma informação errada para as autoridades, para que se não chegasse aos cabanos, aos líderes, protegendo maridos, protegendo filhos, e também, às vezes, inclusive, que era muito comum, inclusive, a questão da alimentação, fazendo farinha e outros tipos de salgado para esses que estão escondidos nas matas. Então esse suporte era desta forma. Eu trago aqui um exemplo entre várias mulheres que participaram da cabanagem, que foi a Margarida de Jesus. Em 1836 ela vai aparecer numa documentação que a professora Eliana Rama nos traz, falando exatamente a autoridade que acabou perseguindo a Margarida de Jesus já havia prendido o marido, que era dado como um dos líderes cabanos na vila de Cametá, prendeu também um filho que também já estava tendo um nome ali muito divulgado na região como um cabano, que as autoridades o consideravam como perigoso, acabou prendendo os dois, e essa autoridade acabou dizendo: temos que perseguir também a mulher que fugiu, e esta mulher é exatamente Margarida de Jesus. E por que a autoridade acaba dizendo que tinha que perseguir a Margarida de Jesus? Porque esta autoridade dizia que ela era tão ou até mais, entre aspas, perigoso do que o marido, que é dado como um dos líderes cabanos na região. Então a Margarida, ela tinha um papel fundamental junto com o marido e o filho, e acabou sendo perseguida também por essas autoridades e presa mais tarde. Então você vê que as mulheres, elas têm sim a participação efetiva nesse período, que foi um período muito sombrio, com mais de 35 mil mortos, que foi a cabanagem, tá bom? E uma outra participação aí das mulheres que a Portilla vai trazer são as mulheres no período do ciclo da borracha. Esse ciclo da borracha, como nós já estudamos aí na sala de aula, vai de 1870 a 1912 mais ou menos. É um momento áureo da exploração da borracha, do látex, e isso vai acabar criando aqui na Amazônia o que nós chamamos de Belle Époque da Amazônia. Belle Époque é um fenômeno que aconteceu no mundo todo entre esse período também, e não foi diferente aqui na Amazônia, mas o que patrocina a Belle Époque, que é uma espécie de bom viver, uma espécie de enriquecimento, de luxo, que às vezes esse dinheiro que foi proporcionado pela borracha acabou trazendo para a região, se espalhou aqui por toda a Amazônia, e não foi diferente, por exemplo, nas duas maiores cidades que eu destaco, que seria Belém e Manaus. Então a Belle Époque vai ser um momento sim de embelezamento, de reestruturação, de amplitude dos centros urbanos, e que você vai ter coisas novas, coisas europeias, que o dinheiro proporcionado pela borracha conseguiu comprar. E no meio de tudo isso, as mulheres também estiveram envolvidas. Só que aí nós temos que dar um destaque que, apesar do embelezamento, apesar da reestruturação dos centros urbanos, ainda se tinha a parte pobre. O que nós chamamos de Fausto da Belle Époque. Belle Époque trouxe sim grandes empreendimentos. Nós tivemos aqui na Amazônia dois grandes teatros, que é o Teatro da Paz e o Teatro Amazonas, que traziam peças do estrangeiro, francesa, inglesa, e aqui você tinha um modo de viver inglês, você tinha locais onde você tinha cafés,
locais onde vendiam tecidos que eram caríssimos, que só os barões da borracha conseguiam comprar esses tecidos para suas esposas, para um modo de se vestir diferente, para um modo de estar diferente. E esse luxo ele chega assim como você pode observar aí no slide. Por exemplo, esse slide aí que você está vendo, ele está mostrando, por exemplo, mulheres bem vestidas, né? Você tem um perfume que era também uma coisa feminina. Você tem ali a fachada, como você pode ver na imagem, escrito em francês, mas as mulheres muito bem trajadas, com suas sombrinhas, em locais pavimentados, com um vestido muito mais colado, desenhando o corpo, muito embora os pés ainda não podem aparecer, como eu já comentei com vocês na sala de aula, mas esse é um estereótipo de uma mulher que está na parte de luxo. Você pode ver também aqui nessa outra imagem, também detalhes de vestimentos, mas isso é uma foto lá em frente ao Teatro Amazonas, onde você vê um grupo de mulheres já prontas, vestidas para assistir algum espetáculo. Então isso já não é uma pintura, é uma foto do início do século XX, como você pode ver, antes do término do período áureo da borracha. Então é entre 1900 e 1910, mais ou menos, essa foto. Apesar da gente ter as mulheres nesse cenário de luxo, temos que levar em consideração que também existiam as mulheres do dia a dia, no cotidiano. As mulheres que precisavam ir na feira, precisavam estar comprando o peixe na beira do trapiche. Então você vê aí nesse segundo slide dois momentos de cotidiano onde você tem aí as mulheres também vestidas nesse momento. Você já não vê uma vestimenta tão glamurosa, uma vestimenta tão chamativa como as primeiras que nós vimos, mas você tem inclusive mulheres negras aí, como você pode ver nas fotos, circulando. No caso, a primeira foto aqui, onde você tem a gente simples circulando ali na doca do Reduto, lá em Belém. Então você pode ver que inclusive tem mulheres negras ali comprando no barquinho o peixe. E na foto logo abaixo você tem uma foto aí que também é muito próximo ao rio, próximo ao trapiche, só que é em Manaus, onde você tem uma circulação de pessoas, inclusive se você olhar nos detalhes, participação aí das mulheres, inclusive com crianças. E as imagens ao lado, ele retrata um momento que é um momento da borracha. Logo a foto embaixo você tem ali a escadaria de uma das lojas mais famosas aqui, que foi Paris na América, onde circularam pessoas com muito dinheiro para comprar os tecidos, enfim. E a foto acima você vê um barracão no meio da floresta, lá no Acre. Você tem, que foi o maior produtor de borracha, onde você tem vários homens ali. As mulheres eram muito raras ali no local de extração e também de fazer a borracha, né? Essa bola de borracha aí. E essa imagem, apesar dela ser curtinha, ela tem uma coisa muito rara. Lá na janela aparece uma mulher, possivelmente esposa do seringalista, que aparece logo embaixo, mais trajada, ali você pode ver. E é uma foto clássica, onde todo mundo ficou arrumadinho para tirar essa foto do barracão. Então você pode observar aí que as mulheres elas estão vivendo esse momento, que é o momento da Belle Époque, seja no momento onde você tem um glamour, o luxo, onde elas aparecem também nesse cenário, e você também tem as mulheres que estão no dia a dia, porque a borracha ela não trouxe só o glamour, ela também teve uma área, que foi uma área que essa riqueza não chegou com tanta força assim, tá? E para a gente encerrar esta aula, a gente tem que lembrar que as mulheres tiveram um papel sim fundamental em todos os momentos históricos que a gente possa imaginar. E no caso da Amazônia, elas são marcadas pela ética do trabalho, como vocês viram aí na apostila. Sejam as mulheres nas tribos, como vocês viram com o professor Jefferson, as mulheres indígenas, ela tem um papel ali no cotidiano, no dia a dia da sua tribo indígena. Seja nos seringás, porque as mulheres não são permitidas no local de extração do látex, mas sobremaneira, como nós já estudamos também, esses imigrantes que vêm para cá nordestino, eles vêm com a família, então a mulher ela tem um papel suma importância ali de manter a família naquele momento, enquanto os homens eles vão para a parte mais da floresta.
seja nos mocambos, apesar da sua apostila ela não apontar as mulheres negras, eu faço essa ressalva aqui, que as mulheres também em mocambos, que são quilombos aqui na Amazônia, têm um papel fundamental na organização e na manutenção desses afrodescendentes em locais aquilombados ou mocambados. Então os mocambos também têm a participação das mulheres até hoje fundamentais na sua manutenção e organização. Ou nas cidades, nos interiores, as mulheres têm um papel fundamental, sofreram preconceito, mas conseguiram superar por muito, porque elas são agentes efetivas da nossa história. Tá? E para a gente estar encerrando, eu tenho uma surpresinha para vocês. Vamos manter apenas as 4 questões e faltam vocês então responderem apenas a 4ª e última questão para mandar para nós professores. Um presentinho do professor Jefferson e um presentinho do professor Helder para vocês. Teremos apenas 4 questões para resolver. Falta apenas falar sobre as mulheres na cabanagem. Como a apostila de vocês tem apenas um parágrafo, eu vou estar deixando aqui na descrição deste vídeo um link para você acompanhar um pequeno texto da professora Eliana Ramos para ajudar você a fazer esse pequeno texto sobre a participação das mulheres na cabanagem. Então nós vamos ficando hoje por aqui. Aproveite o link que está aqui abaixo, dá uma lida numa revista muito importante, que é uma revista de História Nacional, onde você tem o artigo da professora Eliana, um artigo condensado deste livro aqui, ó, que é da onde foi tirado o seu pequeno trecho para a sua atividade, e a gente se vê na próxima aula, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!